Cara, o futebol é um esporte que rola muita resenha. São várias histórias entre jogadores, treinador de futebol. Só que eu vou te contar, tem algumas histórias que é difícil de acreditar. E hoje nós vamos ver isso daí. Vídeo do canal Chute Rasteiro. Os maiores mentirosos do futebol brasileiro. Se liga só nessas entrevistas. Todo mundo sabe que mentira tem perna curta e no mundo do futebol ela não vai muito longe, então já puxa a cadeira e se acomoda aí que hoje eu vou te mostrar os maiores mentirosos da história do futebol. O mais recente é do técnico Tite, que em 2022 participou do Flow Podcast, onde ele falou que em 2023 não treinaria nenhum time brasileiro. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem. Ainda ele mesmo falou, pode me chamar de mentiroso do que vocês quiserem, velho. Sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso... E essa declaração acabou com a torcida do Corinthians, que sonhava com um breve retorno do ídolo ao clube. Mas acontece que ainda em 2023 o Tite acertou com o Flamengo. Outro caso parecido. O Tite deu o golpe, velho. Imagina, o torcedor deve ter ficado bravo pra caramba do Corinthians. E ainda do nada ele vai pra um dos maiores rivais. Foi logo pro Flamengo. Cara, mas eu vou te contar um negócio sério. Se você é treinador, jogador de futebol, nunca fala. Eu não treinaria tal time, eu não jogaria em tal time. Porque chega daqui a pouco, meu, o mundo do futebol dá muitas voltas. Aí o cara tá jogando no time que ele falou que não jogaria. É o de Vitor Pereira. Após o fim do Brasileirão de 2022, o Vitor Pereira deixou o Corinthians falando que precisava voltar para Portugal já que a sogra estava doente. Mas ele mentiu. Então, tudo que nós sabemos é o que foi colocado na nota dele na despedida. Ainda ele colocou a sogra no meio. O que foi colocado nas entrevistas a vocês, uma doença da sogra, e ele preferiu sair para cuidar da sogra. Mas acontece que 11 dias depois ele acertou com o Flamengo. Todo mundo... Sogra dele melhorou. Não tem outra explicação. Sabe que Renata Fã, a apresentadora do Jogo Aberto, é declarada uma torcedora fanática do Internacional de Porto Alegre. Mas acontece que recentemente viralizou um vídeo antigo dela de 1999, onde ela é corintiana. Salve o Corinthians! Ixi, do nada... O pior é que essa daí nem tá parecendo a Renata Fã. Renata Fã corintiana? O Luxemburgo tem que convocar de novo o Marcelinho Carioca e também o Edilson. Qual foi? Campeão da Libertadores e vai a Tóquio. O Corinthians vai passar por cima do Palmeiras. Não tem pro Palmeiras, não tem pro Filipão. Te cuida, Filipão. Filipão vai ficar filipinho perto do Corinthians. E é claro que seus Na moral, eu não tô entendendo nada. Companheiros não perdoaram. Renata Fã corintiana. Foi sonho, não foi sonho? Foi sonho, Realidade, Renata Fã corintiana. É o vídeo que tá rolando, gente. Tá aí, vai lá na internet, YouTube, Twitter. Não foi sonho? Não. Foi em 1999, camisa do Corinthians. Quando eu falei pra você que eu respeitava e admirava. Também em Porto Alegre, também em Tá, aqui eu fiquei perplexo. A Renata Fã achava que ela era colorada pura. Em 1999, o Ronaldinho Gaúcho estava voando com a camisa do Grêmio. E depois de conquistar o Campeonato Gaúcho de 1999, ele fala que jogaria no Grêmio só por amor à camisa. Se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu jogava de graça. Jogava de graça, Ronaldo? Sem dúvida, acho que eu jogo no Grêmio há mais de 10 anos, então não é dinheiro que vai me fazer dar alegria. Esse monte de torcida que vem aqui só me apoia, me levanta. Então acho que o que vale é jogar por amor à camisa. Mas acontece que no ano de 2001 ele forçou a saída do Grêmio para poder assinar com o PSG e o Grêmio não ganhou nada com isso. E 10 anos depois ele voltava ao Brasil e deu um pouquinho de esperança para a torcida do Grêmio. A torcida gremista fez uma enorme festa para receber o craque gaúcho, mas ele acertou com o Flamengo e ainda disse: "E agora eu sou Mengão." Palavras ao vento do Ronaldinho Gaúcho. Prometeu e meteu o golpe. Que no Brasil, além do Flamengo, ele passou por Atlético Mineiro e Fluminense, mas nunca mais vestiu a camisa do Grêmio. Em 2005... Aí é sacanagem, hein? Jogou em 3 times e não veio pro Grêmio, só que eu acho que nem a torcida do Grêmio ia querer mais o Ronaldinho Gaúcho no clube. Diego Souza chega ao Flamengo e na apresentação disse: "Eu sempre fui flamenguista e sempre tive um sonho de jogar no Flamengo." Tanto é que sonho dele, né, de pequeno. Foi em 2000
Tinha 15 anos, não passou no teste e se deu bem no Fluminense. Semana que vem, começa a treinar na Gávea. Mas acontece que alguns anos depois, após ser perguntado qual que era o seu time de infância, ele fala... Vasco. É? Um dos maiores rivais do Flamengo. Caramba, cara. Caramba. Teres, quem foi seu ídolo assim quando você era moleque? Você jogava bola na rua e você falava, pô... Um brigão aí. Edmundo. Outro caso envolvendo Flamengo e Vasco foi o de Bebeto, que saiu do Vitória e acertou com o Flamengo, onde se tornou um grande ídolo. Mas acontece que no Bebeto e Romário, dupla boa, tá? ano de 1989, ele acertou sua transferência para o Vasco da Gama, onde disse que era Vascão. Muita gente pensou que eu torcia pelo Flamengo, mas tá enganado, né? Eu sempre fui Vasco da Gama. Em 92, Todo jogador mete essa, não tem como. ele foi pro Deportivo La Coruña da Espanha e em 1996 voltou ao Flamengo. Em 2001 voltou pro Vasco da Gama. E aí depois de aposentado ele fala... Eu sou Flamengo, mas tenho um carinho muito grande pelo Vasco. Mas eu sou Flamengo. Vou perguntar de novo, Flamengo ou Vasco? Flamengo ou Vasco? Eu sou Flamengo. Ele falou. Eu sou Flamengo. Outro jogador Tá aposentado mesmo, agora pode falar toda a verdade, pô. Só dá pra dar o golpe quando você tá jogando. que também não sabe pra quem torce é o Fred, que jogou no América, jogou no Cruzeiro e no Atlético Mineiro. Todos e de nas Minas, passagens pelo Galo e pela Raposa, ele deu declarações totalmente contraditórias. Em casa, né? Minha família inteira aqui, família toda atleticana. Eu nasci cruzeirense, né? Meu coração nasceu cruzeirense, a minha família inteira é cruzeirense, família toda atleticana, a minha família inteira é cruzeirense, família... O Fred é bom, cara. Tá maluco? Ele tá na família de mentiroso, pô. Ele tá mentindo e colocando toda a família no meio. Toda atleticana, a minha família inteira é cruzeirense. Naldo Até meu cachorro torce pro Cruzeiro, até meu cachorro é atleticano. Alberto, quer dizer, Carlos Alberto. Recentemente, Esse em uma aí mente, participação tá? num podcast, o Carlos Alberto falou que depois de um jogo contra o Real Madrid, ele fumou um cigarro com o Zidane. E ele fala português fluente, tá? É mesmo? Só que ele fala o português de Portugal. E aí, miúdo? Queres um trago? Eu falei, por favor. Me dê essas flores. Tomar com Zizu, pô. Aí sabe onde eu fiquei emocionado? Eu falei, pô, chefe, tem como me dar tua camisa? Ele falou, eu vou te dar tua camisa e vou te falar mais. Eu nunca vi um moleque fazer o que tu fez comigo. Tu não me respeitou. A camisa é tua. Me deu a camisa dele. Isso me marcou muito. De um jogador como ele reconhecer o que eu fiz naquele jogo. Mas a questão é que Cara, nem o Carlos Alberto acredita no que ele tá falando. Ele mente que nem sente, velho. Carlos Alberto só enfrentou o Real Madrid uma vez, que foi em 2007, quando ele jogava pelo Werder Bremen. E a última partida de Zidane foi na final da Copa de 2006. Tem algo errado aí, hein? E o mesmo Carlos Isso que ele e o Zidane tava fumando junto, tá? Tá maluco o Carlos Alberto, mano. Contador de história nato. Alberto contou uma história duvidosa envolvendo o craque Lionel Messi. Cara, ele parou de jantar, me atendeu, ficou ali mesmo. É um ser humano extraordinário. E assim, conversei um pouquinho com ele, ele falando de como é ele no Barcelona e como ele se sente jogando pela Argentina. E às vezes as pessoas não entendem como é isso. Por exemplo, ele falou, pô, Carlinhos. Ah, não. Aqui eu parei. Pô, Carlinhos, ele tá de brincadeira, meu. Se duvidar, o Messi não chama nem o Neymar de Ney. Aí viu o Carlos Alberto, pô, Carlinhos. Tá maluco. Pra jogar na seleção argentina, quando ganha, tá tudo certo, foi o grupo que ganhou. Quando perde, eu sou massacrado. Ele falou, se eu não ganho essa, como é que eu vou jogar a Copa América ano que vem no meu país? E aí, será que é verdade, hein? Talvez o caso Só acreditei nessa história por causa do Pô Carlinhos. Se não, mano, eu não acreditava. O mais bizarro das mentiras do futebol é o do Somália. Em 2011, na época defendendo o Botafogo, o Somália falou que sofreu um sequestro relâmpago. Logo de manhã, acabei sendo abordado, mas passei esse susto. Acho que tudo que eu tinha pra falar, eu falei com a delegada, Juliana. Fingir sequestro é coisa de maluco, hein? Agradecer ela pela compreensão. Você não fez isso não, né? E passei momentos difíceis, assim, nervoso, né? Eu chorava, pensava muito na minha filha, mas já tá superado aí. Acho que o mais importante o foco aqui é o Botafogo e o Pretinho já começou a trabalhar já, né?
Fala do peixe um pouquinho. Mas acontece que as câmeras do prédio que ele morava poderia dedurar ele, hein? Inacreditavelmente, o Somália inventou essa história toda porque tava atrasado pro treino do Botafogo e não queria pagar a multa. E por último, a gente... O cara se atrasou, aí não queria pagar a multa, o que que eu faço? Ficou pensando, refletindo e ele teve a brilhante ideia. Vou fingir um sequestro. O cara é louco demais. A gente tem um guerreiro que em 2015, durante a Florida Cup, falou que no Brasil só jogaria no Corinthians. O único time que eu jogaria aqui no Brasil é pelo Corinthians. Para com essas declarações, que é declaração mentirosa. Mas acontece que alguns meses depois o atacante não acertou sua renovação com o Corinthians e acertou Foi pra com o onde? Flamengo. E aí, você se lembra de outra mentira no futebol? Na moral, é impossível tancar essa história. Esse jogador, treinador de futebol, mente que nem sente, rapaziada. Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.